Olá, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a professora Natália e na aula de hoje nós iremos resolver exercícios da seção para casa da unidade 3 do livro 3. Este capítulo fala sobre reações químicas e nosso primeiro exercício está na página 359, o exercício número 1. Então vamos abrir a nossa apostila para acompanhar. Questão número 1. Qual das reações a seguir não é uma reação de neutralização? Lembrando que uma reação de neutralização é uma reação que ocorre entre uma base e um ácido para formar um sal. Vou botar aqui um sal, ok? Então, nós temos que olhar aqui nos nossos casos, né? Quando que a gente tem uma base e um ácido reagindo para formar um sal, ok? Então, aqui, ó, KOH, o hidróxido de potássio. Nós temos aqui o íon OH, o íon hidroxila, que caracteriza uma base, né? Esse íon ele vai ser liberado em solução aquosa. Então, temos uma base aqui, né? HCl, ácido clorídrico, né? Nós temos aqui esse hidrogênio que é liberado em solução aquosa, caracterizando um ácido, né? E aqui nós temos o nosso sal, né? O sal, onde temos o metal proveniente da base e o ânion, né, proveniente do nosso ácido. Então, temos no nosso sal aí, essa é uma reação de neutralização, ok? NH3, a amônia, né? A amônia, quando a gente olha assim para ela, ela não parece uma base, né? Mas qual é a definição de base de Arrhenius? As bases são as substâncias que, quando são colocadas em água, liberam o íon H+. E a amônia, o NH3, quando ela é colocada junto com a água, vou representar a água assim, ó, HOH, ok? Esse parzinho, esse hidrogêniozinho, ele pode ser capturado pelo parzinho de elétrons que existe aqui no nitrogênio, ok? E quando isso acontecer, eu vou formar o ânion NH4 com carga positiva, mais o OH que sobra da água, o OH com carga negativa, certo? O hidrogênio, esse parzinho de elétrons aqui da ligação, ele vai ficar aqui com o oxigênio. Por isso que aqui a gente fica com a carga negativa, né? E o hidrogênio traz a carga positiva aqui para o NH4. Como a gente tem aqui o OH sendo liberado no meio, então a amônia também é considerada uma base, porque quando ela é dissolvida em água, ocorre a liberação do íon OH-. Então, nós temos aqui uma base, né? Mais o ácido clorídrico de novo, dando o meu sal, ó. O sal onde eu tenho o cátion, que vem da base, né? E o ânion, que vem do ácido, ok? Na letra C, temos o hidróxido de cálcio, nossa base aqui de novo, né? E o ácido fluorídrico, nosso ácido, formando aqui o sal, ó, o cátion que vem da base, o ânion que vem do ácido, nosso sal. E na letra D, nós não temos ninguém aqui funcionando como ácido nem como base, né? De acordo com as teorias que a gente viu da teoria de Arrhenius. Então, essa aqui não é uma reação de neutralização. A nossa resposta, então, é a letra D, certo? Questão número 2. Observe as equações a seguir. Assinale a alternativa que representa na sequência das reações de síntese, análise, simples troca e dupla troca, respectivamente. Então, vamos lá. Primeiro, vamos lembrar o que é a reação de síntese. Síntese é uma reação em que eu tenho dois reagentes que se unem para formar um único produto, certo? Então, eu tinha o reagente A, o reagente B, que estão formando uma única substância B. Aí é a reação de síntese ou adição, tá? Ou adição. O que é a reação de análise ou decomposição?
que é a mesma coisa, tá? É o inverso da reação de síntese. Eu tenho uma única substância, AB, que vai se transformar em dois ou mais produtos, ok? Então, aqui na síntese, eu também posso ter mais de um reagente, mais de dois reagentes formando um único produto, beleza? Reação de simples troca, que também é chamado de reação de deslocamento. O que é a reação de deslocamento? Para esse tipo de reação, eu tenho uma substância simples, que eu vou chamar de A, mais uma substância composta, que eu vou chamar de BC. Por que é uma substância simples? Porque é formada por um único elemento químico, ok? E BC é formada por dois elementos químicos, então é uma substância composta. Essas substâncias vão reagir formando uma nova substância composta mais uma nova substância simples, certo? A gente vê aqui, ó, que A empurrou C para fora, ele deslocou C, ok? Então, sempre vai ser uma substância simples mais uma substância composta, formando uma nova substância composta e uma nova substância simples, ok? E por último, a reação de dupla troca. O que é a reação de dupla troca? Eu vou ter uma substância composta, formada por dois elementos químicos, mais outra substância composta, como reagentes, certo? E os produtos também serão substâncias compostas, mas serão substâncias compostas diferentes das iniciais, certo? Então, aqui eu tinha B, aqui eu tenho AD, tinha CD, aqui eu tenho CB. As substâncias compostas finais são diferentes das substâncias compostas iniciais, ok? Então, agora que a gente relembrou aqui, vamos olhar as nossas reações. Na número 1, nós temos aqui, ó, uma única substância, um único reagente se transformando em dois produtos, que é o segundo caso aqui, né? É o caso da análise, né? Então, vou botar aqui, ó, análise, certo? A análise, então, é o número 1, ok? Aqui, ó, eu tenho o NO2 que está se transformando em N2O4. Que a gente, olhando assim, né, parece muito confuso, né? Porque não parece em nenhum dos casos. Porém, esse 2NO2 indica, a gente tem que prestar atenção, que indica que eu tenho o NO2 mais o NO2 formando o N2O4, certo? Então, aqui eu tenho uma reação de síntese, ok? Então, síntese é a número 2, certo? Aqui, ó, uma substância composta, uma nova substância composta, né? Duas substâncias compostas formando substâncias compostas diferentes. Então, aqui nesse caso, eu tenho uma dupla troca. Número 3, então, né? Dupla troca. E por último, eu tenho uma substância simples e uma substância composta, formando uma nova composta e uma nova simples. Então, é uma simples troca aqui, o número 4. Ok? Então, a nossa ordem é 2, 1, 4, 3. E a nossa alternativa correta é a letra A. Vamos, então, para a próxima questão, número 3. Mesma coisa que a gente vai fazer, certo? A gente vai classificar as equações químicas, né? Como decomposição, ou síntese, dupla troca, simples troca, tudo que a gente viu agora. Então, no primeiro caso, ó, temos uma substância composta, né? Que tá um único reagente se transformando em dois produtos. Então, aqui eu tenho a decomposição. Decomposição. Olhando por aí, nós já podemos eliminar a alternativa B, né? Então, na número 2, nós temos duas substâncias, dois reagentes,
formando um único produto. Então, nós temos aí uma reação de síntese, ok? Ou adição, né? Síntese. Então, nós podemos eliminar também a letra C, agora que eu reparei, certo? Na número 3, nós temos, ó, uma substância composta e uma substância simples, formando uma nova substância composta e uma nova substância simples. Então, aí temos uma reação de simples troca ou deslocamento, tá? Mas se nós olharmos aí, né, a gente não tem essa opção. Ah, Natália, então tá errado, né? Não, a gente vai ver que tem uma outra classificação para essa substância. Acabei de ver aqui que a gente também pode eliminar a D, né? Porque aqui ó, a gente sabe que é uma reação de síntese, né? Ah, então quer dizer que a reação número 3, que é uma reação de deslocamento, tá errada? Ela não é uma reação de deslocamento? Não, não está errada. Ela é uma reação de deslocamento, sim, tá? Porém, ela pode ter outras classificações também. Que classificação é essa? As reações de óxido-redução. Essas reações de óxido-redução, elas são bem amplas. Nós temos reações de simples troca, que são de óxido-redução. Também existem de dupla troca, que são de óxido-redução. Também podem existir de síntese, que são de óxido-redução. De decomposição, também pode ser óxido-redução. Então, as de óxido-redução são muito amplas, tá? Então, como que a gente vai saber que é uma reação de oxirredução? A gente tem que observar o número de oxidação, o NOx, que vocês já aprenderam a calcular, o NOx de algumas substâncias. Então, reações de óxido-redução são reações opa, são reações, calma aí que ficou bagunça, vou botar aqui do lado, em que a variação no número de oxidação, ou seja, a variação no NOx, certo? E aí, então eu preciso calcular o NOx de todas as substâncias? Não, não precisa. Vamos olhar aqui, ó. Aqui a gente sabe que eu tenho zinco, que é uma substância simples. Então, sempre que eu tenho uma substância simples, a carga dela é zero. Qualquer substância simples. Qualquer substância formada por um único elemento. Quando a gente vem olhar aqui, né, o zinco, ele já não está mais como substância simples. Então, a carga dele não pode ser zero. Mas o zinco tem carga fixa, que é a carga mais 2. Então, a carga do zinco variou de 0 para mais 2. Então, é uma reação de oxirredução. Toda reação de deslocamento também é uma reação de oxirredução, ok? Todas elas. Então, a gente vai sempre ter que tomar cuidado com as nossas opções, ok? Então, não existe reação de redução, tá? Sempre vai estar escrito reação de oxirredução, esse é o certo. A gente já sabe, então, aqui que essa aqui é errada, ok? E só para terminar, essa última aqui, né? Ela também é uma reação de dupla troca, porque eu tenho duas substâncias compostas, né? Não, mentira, ela não é de dupla troca porque não está formando substância composta, está formando uma substância simples aqui. Mas ela é uma reação de oxirredução, ok? Por que é uma reação de oxirredução? Porque aqui eu tenho o cloro com carga zero, porque ele é uma substância simples, certo? E aqui o cloro está com carga menos 1. Então, se houve alteração de uma NOx de uma substância, também é uma reação de oxirredução. Ok? Ou óxido-redução, como está escrito aqui, a mesma coisa, tá? Letra A, então, é a nossa resposta correta. Vamos lá para a letra B. Uma das principais aplicações do ácido nítrico é na produção de fertilizantes. Industrialmente, esse ácido é obtido a partir do nitrogênio, do oxigênio e nitrogênio do ar e da água, de acordo com o seguinte esquema. Então, temos o nosso esquema aí. Para a obtenção do HNO3, a sequência das reações químicas que ocorrem são... Então, vamos lá. Primeiro, nós temos uma reação entre
o N2 e O2, né? Então, vou botar aqui, ó, N2 mais O2. Ele está dizendo ainda que tem uma faísca elétrica, que é uma fonte de energia, ok? Essas substâncias juntas vão gerar o NO, tá? O óxido de nitrogênio, monóxido de nitrogênio. E nós temos também que balancear essa equação, né? Por quê? Eu tenho 2 hidrogênios aqui. Então, eu tenho que ter 2 nitrogênios aqui também. Eu vou colocar o 2 aqui na frente. E com isso, eu balanceio os oxigênios também. Ok? Então, essa é a minha primeira reação. Ok? Depois, o que acontece? O NO, ele vai reagir com o gás oxigênio, tá? Com o O2. E vai formar o dióxido de nitrogênio, ok? Aí vamos balancear essa equação, né? Se a gente for balancear essa equação, ó, aqui eu tenho o nitrogênio por enquanto tá balanceado, né? Mas antes da reação eu tenho 3 oxigênios e depois eu só tenho 2 oxigênios, né? Então tem algo de errado aí, né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, 1 sobre 2, 0,5, tá? Quando eu fizer 0,5 vezes 2, né, vai dar 1. Aí eu vou ter um oxigênio aqui e mais um oxigênio aqui. Eu vou botar aqui, ó, 1 sobre 2, depois eu risco, ok? Então, eu tenho 1 sobre 2 vezes 2, né, dá 1. Então, eu vou ter um oxigênio aqui, mais um oxigênio aqui, 2 oxigênios no total, balanceando com esse lado. Só que como a gente vai balancear, a gente dá sempre preferência a números não fracionários. Então, o que eu vou fazer para eliminar essa fração? Vou multiplicar tudo por 2. Todos os elementos, todas as substâncias, eu vou multiplicar por 2 aqui na frente. Então, aqui que era 1, né, vai virar 2NO. Aqui que era meio vezes 2, vai dar 1O2. E aqui eu vou ter 2NO2, ok? E por último, a última reação que ocorre, né, que é a reação que vem daqui para o ácido nítrico, né? O que acontece? A gente já viu que óxidos, né? Alguns óxidos, eles são óxidos ácidos que reagem com a água, né? Formando ácidos, certo? É o processo, por exemplo, de formação da chuva ácida, né? E a gente sabe que o NO2 é um desses óxidos. O NO2, quando reage com a água, ele forma o HNO3, predominantemente, mas também pode formar o HNO2, certo? Então, são 3 reações. A nossa primeira reação é o N2, o gás nitrogênio, reagindo com o gás oxigênio, formando o monóxido de nitrogênio. A nossa segunda reação, 2NO mais O2, formando 2NO2. E a nossa última reação, NO2 mais H2O, formando HNO3 e HNO2. Nossa resposta correta, então, está aqui, ó. Nossa primeira reação, a segunda reação e a terceira reação que começa aqui e termina aqui, ok? Com a letra D, nossa resposta correta. Questão número 5. O gás nitrogênio, ó, temos até aí a colinha para a questão anterior, né? Presente na atmosfera, pode sofrer uma sequência de transformações representadas pelo esquema. Escreva a equação representativa da reação de zinco metálico com a substância formada nessa sequência de transformações que prejudica a qualidade do solo. Então, a substância que é formada aqui, que prejudica a qualidade do solo, é o HNO3, né? Que é um ácido. E a gente quer saber como que o ácido reage com o zinco metálico. Então, eu vou botar aqui, ó, o zinco metálico sólido, ok? Reagindo com HNO3, certo? Aquoso, ok? Então, o que vai acontecer? Alguns metais, que a gente fala que são os metais
não nobres, eles reagem também com ácidos para formar sais, certo? Então, o meu sal vai ser formado por esse metal, que vai ser o meu cátion, certo? E o ânion que vai vir aqui do ácido, o NO3, certo? E vai ser formado sempre, vou botar aqui aquoso, e sempre vai ser formado também o gás hidrogênio, H2, que vai vir aqui do ácido, ok? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que balancear essa equação, tá? Antes da gente balancear, vamos lá, ó. A gente sabe que o zinco, né, ele vai ter carga zero aqui no início, porque é uma substância simples, mas quando ele está em substâncias compostas, ele tem a carga fixa, que é mais 2, ok? E o ânion NO3, qual é a carga dele? Ele vem do ácido HNO3. Se eu só tenho um hidrogênio, a gente sabe que a carga do hidrogênio é mais 1. Como essa molécula é neutra, NO3 tem que ter uma carga que somada a mais 1 dê zero. Então, aqui a carga só pode ser menos 1. Esse meu sal, ele não tá com as cargas balanceadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou balancear agora. Vou trazer o 1 para cá e o 2 para cá. Então, eu vou ter que colocar aqui, ó, entre parênteses, e colocar o 2 aqui. Porque quando eu tiver 2 NO3, eu vou ter 2 vezes a carga menos 1. Então, a carga total aqui vai virar menos 2 e vai estar balanceada as cargas do meu sal. Então, agora que eu já sei a fórmula correta para o sal, vamos então balancear a equação. Eu tenho um zinco antes da reação e um zinco depois. Já está balanceado, né? Nitrogênio, eu tenho um antes e tenho 2 depois. Então, eu vou colocar um 2 aqui na frente, ok? Quando eu colocar esses 2 aqui na frente, eu tenho 2 hidrogênios aqui e 2 hidrogênios aqui. Então, eu balanceei os hidrogênios também, certo? Então, aí eu tenho a minha equação completa e balanceada, ok? Questão número 6. Mergulhando-se uma pastilha de zinco em uma solução aquosa de ácido clorídrico, observa-se que uma intensa formação de bolhas na superfície da pastilha, desculpa, indicando liberação gasosa. Ao final deste processo, observa-se que todo o zinco foi consumido. A equação química representativa deste processo com os coeficientes já ajustados. Então, nós vamos construir a nossa equação, muito parecida com a questão anterior. Eu tenho o zinco metálico, né, que está reagindo com o HCl. E a gente sabe que vai ser formado um sal, em que eu tenho o cátion, né, que é um metal, né, e o ânion que vem do ácido, mais o gás H2. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos ver aqui a carga para ver se essa carga está balanceada. Carga do zinco, uma carga fixa, né? Que vocês viram nas regrinhas de inox. Carga mais 2. Carga do cloro. Como eu tenho aqui, ó, o cloro, ele tem um hidrogênio quando ele está formando ácido, né? Então, a carga dele é mais 1. A carga do hidrogênio é mais 1. Então, a carga do cloro tem que ser menos 1 para balancear. Menos 1, então, carga do cloro. Essas cargas não se balanceiam, então, mais uma vez, a gente vai fazer aquele macetezinho, vai cruzar esses valores. Eu vou colocar o 2 aqui, né? Não preciso botar entre parênteses, porque o cloro é um elemento único. Quando eu tenho 2 cloros, cada cloro tem carga menos 1, os 2 cloros juntos têm carga menos 2. Então, balanceei aí nas cargas do meu sal. Essa é a forma do meu sal, ok? Então, agora nós vamos balancear a equação. Antes da reação ocorrer, eu tenho um zinco e depois eu também tenho um zinco. Tá balanceado. Vamos olhar para o cloro. Tenho um cloro antes e 2 depois. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o 2 aqui na frente, certo? Para balancear o cloro. E aqui eu tenho 2 hidrogênios, né? E 2 hidrogênios, então tá balanceado, tá perfeitamente balanceada. Então, qual vai ser a minha fórmula? Ó, zinco mais 2HCl, ZnCl2 e H2, né? Essa aqui é a minha equação correta. Tá, então. Para finalizar, questão número 9. Questão número 7, quer dizer.
Os antiácidos são utilizados para diminuir a dor estomacal e auxiliar o tratamento de úlceras pela reação química com o ácido clorídrico produzido pelo estômago. Uma das substâncias como antiácido é o bicarbonato de sódio. Assinale a alternativa em que a reação química do ácido clorídrico com bicarbonato de sódio está corretamente representada. Primeiro, nós temos que saber quem é o bicarbonato de sódio. Porque quando eu tenho esse nome aqui, ó, bicarbonato, esse bi aqui quer dizer que resta um hidrogênio no sal, um hidrogênio que não foi neutralizado, certo? Então, ó, o bicarbonato de sódio é um reagente. Então, se eu pegar, por exemplo, a letra B, esse sal aqui, ele não tem o hidrogênio aqui no meio. Então, ele não pode ser o bicarbonato de sódio. Se eu tenho o bicarbonato, esse quer dizer, né, se tem esse prefixo bi, quer dizer que sobra um hidrogênio, ok? E o bicarbonato, o que que acontece? Ele vem do ácido carbônico, certo? Eu tenho aqui, ó, o que que acontece? Esse sal, quando ele se dissocia, ele libera um hidrogênio, H+, e sobra ainda um hidrogênio, HCO3-, as cargas se balanceando, né? Mais um, menos um, somatório dá zero, ok? Então, esse aqui é o ânion, né? Que vai originar o sal. Ele tem carga -1, certo? Se é o bicarbonato de sódio, a gente sabe que o sódio é um metal alcalino, tá no grupo 1, então ele tem carga +1. Então, basta um sódio e um íon bicarbonato para balancear esse sal, ok? Então, a gente já sabe, ó, já podemos eliminar aqui também, ó, essa aqui, né? Porque a fórmula do bicarbonato tá errada, ok? Então, o que que vai acontecer? Quem é o ácido clorídrico? É o HCl, ok? Podemos eliminar aqui, ó, o HCl2, certo? E o bicarbonato, ele vai reagir aqui como uma base, tá? Ele é uma base, né? É um sal, mas vai estar aqui, ele vai estar reagindo como uma base. E o que ele vai formar? Um novo sal nessa reação de neutralização. Aqui nós também temos uma reação de neutralização, ok? E sempre que o bicarbonato ele é colocado em meio ácido, ele libera o gás CO2. É uma característica desse sal, certo? Então, ele vai ser formando aqui um novo sal, que é o NaCl. Vai ser formado também água e o gás CO2, ok? Então, essa aqui é a nossa reação completa. Letra A, então, é a nossa resposta. E por hoje é só. Vejo vocês na semana que vem.